Se nós aprendêssemos a não gastar além do que nós ganhamos, tendo uma vida de contentamento, sem comparação com ninguém, sem cair na pilha da mídia, né, das propagandas que nos induzem a gastar, se nós aprendêssemos a ter uma disciplina financeira, queridos, em primeiro lugar, os mercenários da fé estariam perdidos, porque não haveria endividados para poder serem seduzidos por eles. Não haveriam pessoas desesperadas financeiramente, porque, queridos, é muito simples. Nós só estamos com dificuldade financeira porque em algum momento nós gastamos além do que nós ganhamos. Simples assim. Ah, não, mas eu quero ter um conforto melhor. Eu quero fazer aquela viagem. Aí parcela aquela viagem em 10 vezes, fica endividado. Ah, quero comprar uma televisão legal. Pô, mas tem que ser aquela televisão. Ah, eu não preciso ter um celular simples, não. Eu quero ter aquele celular. Roupas de grife, por aí vai, queridos. Ostentação, vou comer naquele restaurante sem poder. Então, a gente sem perceber, a gente está se endividando desnecessariamente. Por quê? Porque nós temos que mostrar para as pessoas que nós temos, porque na mentalidade desse mundo, que infelizmente entrou em boa parte das igrejas, se eu tenho, eu sou o cara, eu sou aceito, Deus está comigo, me abençoando. Se eu não tenho, tem alguma coisa errada. Então tem que mostrar de alguma forma para alguém que eu sou. Compro um carro que eu não posso, e aí aquele carro gera despesas. Não, mas eu tenho que ter aquilo ali vai satisfazer a minha carne. Então, queridos, se nós aprendêssemos a ser disciplinados financeiramente, e fala Deus comigo, porque eu não sou o cara nessa área, hoje eu tenho colhido algumas consequências de besteiras que eu fiz no passado, né? Mas aos poucos Deus vai nos doutrinando, nos ensinando. Por quê, queridos? A nossa vida não consiste na quantidade de bem que possuímos. Jesus Cristo, Criador de todas as coisas, nos ensinou isso. O Espírito dele, que estava nos escritores da Bíblia, inspirou esses escritores a falar sobre isso também, queridos. Em Hebreus, está dizendo para que nós possamos crer que Jesus Cristo vai nos guardar, Ele está conosco. Então que não possamos colocar o nosso coração nas coisas, nós devemos contentar com o que nós temos, porque Jesus Cristo prometeu que jamais nos deixará. Os que querem ficar ricos, apóstolo Paulo em 1 Timóteo 6, vão cair em armadilhas, ciladas. Queridos, o Espírito Santo está ministrando meu coração nesse momento, porque eu não planejei falar do ministério em si, dos ministérios. E ele está gritando aqui no meu coração, para que vocês possam entender, até mesmo aqueles que têm ministério, até mesmo dentro dos ministérios, os líderes, eles apelam para o povo, falando o tempo todo de finanças, porque eles querem ter uma estrutura sem condições de ter. E aí, almejam ter tudo do bom e do melhor dentro das igrejas, alegando que seja excelência, mas uma excelência, não necessariamente nós devemos ter tudo do bom e do melhor, não é isso. Amém? Há uma diferença de ostentação para excelência. Então, por causa dessa pilha também, de querer mostrar que Deus está com aquele ministério, que Ele está crescendo, para poder seduzir o povo, lá é um ambiente legal, de ar-condicionado da melhor qualidade, os melhores instrumentos, os melhores sons, né? E por aí vai. E aí se endividam, e aí ficam colocando pressão no povo, para que o povo possa dar seus dízimos, ofertas, para poder sustentar algo que eles estão plantando. Será que realmente Deus orientou determinados ministérios a terem aquele luxo todo? Então, se Deus orientou, Deus vai suprir. Então não preciso ficar pregando dízimo, ficando induzindo o povo a dar, prometendo bênçãos. Aí o povo, que também está endividado, e aí o que o povo vai fazer? Opa, eu vou dar dinheiro para que Deus possa me recompensar muitas vezes mais. E aí a motivação está errada,
E aí assim, a gente entra nesse ciclo vicioso. Então, queridos, o que eu falei no início, o Espírito Santo complementou agora. Isso não é somente para nossas vidas individuais, mas principalmente também para o ministério. Então esses lobos, eles criam um império e aí eles fazem de tudo para que o povo possa sustentar esse império, que gasta, que custa para poder ter uma manutenção mensal. Ou vocês acham que é barato manter uma igreja bem estruturada, uma igreja grande, uma boa estrutura, que paga seus funcionários, né? Porque para manter aquela igreja tem que ter pessoas trabalhando na igreja. E aí eles têm que pagar as contas. E aí eles ficam desesperados. Aconteceu muito isso na época da Covid. Em 2020 eu vi 2 vídeos que me deixaram muito entristecidos, de um pastor que você olha para ele, poxa, é temente a Deus, é servo de Deus, curas, milagres acontecem nas suas reuniões de vez em quando, ajuda os necessitados, né? Tem fervor de espírito, tem aparentemente uma paixão por Deus. E na hora do aperto do Covid, o que ele fez? Vamos nos unir. Islã, macumbeiro, católico, budista, vamos nos unir em oração para que Deus possa reverter essa situação do Covid no nosso país, fazendo ecumenismo. E eu vi também pastores da Assembleia de Deus, pastores conhecidos, os líderes, né, praticamente supremos, máximos da Assembleia de Deus aqui no Brasil, implorando ao presidente Bolsonaro para que eles ajudassem nas suas igrejas. Olha só que nível chegou. Por quê? Porque a renda estava diminuindo. Então, queridos, acontece nos ministérios. Então, por isso que os lobos, e não digo somente os lobos, até mesmo pastores que têm a motivação correta, eles são seduzidos a focarem muito no dinheiro, prometendo bênçãos para o povo que contribuíram. Por quê? Porque fizeram determinadas dívidas nos seus ministérios que o Espírito Santo não ordenou. Por causa da ostentação e outros, até por boas motivações, para dar um conforto melhor para os seus membros, se endividam. E para manter aquela estrutura, tem que arrecadar no mínimo X por mês. E aí quando começa a cair um pouco, aí eles ficam apelando para poder arrecadar. Então isso serve não somente também para os fiéis, que não têm entendimento ainda, que pecaram, né, que vacilaram nessa área, mas por serem pessoas simples, honestas, eles podem se arrepender, baixar um pouco o nível para manter as despesas, enfim, e aquele ministério ser conduzido não pela motivação do dinheiro, mas conduzido pela motivação do que está escrito. Sem se preocupar se membros vão sair ou não, se pessoas vão deixar de dar dízimo ou não, embora nós sabemos que dízimo não é dinheiro, mas muitos não entenderam ainda essas verdades. Quando eles entenderem, eles vão ter que ser ousados, intrépidos e totalmente entregues na confiança do suprimento de Deus nas suas necessidades, do seu ministério. Pregar a verdade. Dízimo nunca foi dinheiro. Então esquece dízimo, cada um contribua segundo o proposto no seu coração e confiar em Deus e obter a sabedoria de Deus para poder administrar o ministério e também suas vidas pessoais. E também com relação aos lobos que fazem isso de maldade mesmo, né? Nós conhecemos um desses lobos que volta e meia nós vemos vídeos dele na internet aí chorando, desesperados, me ajudem, pelo amor de Deus, né? E esse lobo tem fazendas, tem muito dinheiro, pastores que enriqueceram depois que subiram no ministério, tinham uma estrutura de vida comum, mas depois que assumiram a liderança dos seus ministérios explodiram e cresceram, enriqueceram. Eu tenho direito. Tem direito de enriquecer? Tudo bem. Não é isso que eu vejo na palavra. Você não vê nenhum apóstolo rico. O apóstolo Paulo, muitas das vezes, ele falou, minha preocupação não é o que eu vou tirar de vocês. Deus supre as minhas necessidades. Eu aprendi a viver contente com o que eu tenho.
sei o que é ter muito, sei o que é ter pouco, sei o que é ter fartura, escassez, sei o que é passar fome, sei o que não é, né? Então eu poderia, como apóstolo, tirar de vocês, mas vocês não querem dar, não tem problema, né? Não são os filhos que entesouram para os pais, mas os pais para os filhos. Então, eu não estou pregando a palavra de Deus para poder tirar de vocês, mas o que eu quero é acrescentar na conta de vocês a verdade da palavra de Deus. Nós não somos como muitos mercadejadores da palavra, mas com sinceridade nós anunciamos a palavra vinda de Deus, com sinceridade. Então, ainda que vocês não nos correspondam, nós continuaremos ensinando a verdade para vocês, nos doando, nos gastando e permitindo ser gastados ainda mais em prol das suas vidas. Essa era a motivação dos apóstolos, querido, em especial o apóstolo Paulo. Amém? E eles tinham vidas simples. Os apóstolos tinham vidas simples. Nenhum deles foram ricos. Não, mas hoje em dia muitos estão sendo ricos por causa do ministério em si. Não há nada de errado a pessoa ser rica. Errado é a pessoa antes ter uma vida simples e depois que seu ministério explodiu, essa pessoa enriqueceu. Aí não, queridos, não dá. Vai se ver diante de Deus no dia do julgamento. Amém, queridos? Então, uma pequena reflexão para que nós possamos plantar hoje para colher amanhã, queridos. Se nós estamos, e eu me incluo nisso, com dificuldades financeiras hoje, é porque no passado nós plantamos errado. Nós não refletimos antes de gastar. Nós não pensamos, não meditamos. Eu só ganho isso. Como é que eu vou, com o meu cartão de crédito altíssimo, planejar pagar X daqui em diante? Aí, como eu vou ganho menos do que aquilo que eu planejei, aí chega no futuro, eu não tenho condições de arcar. Aí o nosso nome fica sujo e por aí vai. E aí, no desespero, nós ouvimos as oportunidades dos lobos e também dos sinceros que erraram, prometendo bênçãos sem medida se você for fiel nos dízimos e dá oferta e dá para que você possa receber. É uma motivação de barganha. E aí Deus não se agrada disso, queridos. Vocês conseguiram compreender a mensagem? Então eu vou falar aquilo que eu falei no início para os irmãos. Se nós aprendêssemos a não gastar além do que nós ganhamos, tendo uma vida de contentamento, os lobos estariam desesperados e nós não seríamos facilmente ludibriados por essa mensagem da teologia da prosperidade. Amém, queridos? Para que possamos ter uma vida simples, de acordo com o que nós temos. Se nós tivermos condições de ganhar mais, que nós possamos consultar a Jesus, para que o Espírito dele possa nos dar a direção. Será que é realmente isso que eu tenho que fazer? Se tiver um sinal verde no coração, faça um curso, melhora seus desempenhos no trabalho, enfim. Deus vai dar direções, queridos. Eu tenho, só para terminar o vídeo, eu tenho um exemplo da minha vida. Um tempo atrás eu queria estudar muito para poder ganhar bem, mas só que eu recebi uma clara direção do Espírito, fica só com o teu trabalho e dedique o tempo que você dedicaria para estudar, para fazer cursos, para crescer, com a minha palavra. Então eu fiz essa escolha, não foi fácil, queridos, eu fiz essa escolha. Então nesse emprego que eu estou, da época que eu tomei essa decisão até hoje, eu já fui promovido 2 vezes e ganhei 2 aumentos de salário, ou seja, 4 reajustes de salário que eu tive nesse período aí, desde quando eu decidi me dedicar para a palavra de Deus nos tempos que eu teria que gastar para estudar para as coisas desse mundo. Isso é uma particularidade minha, você não tem que fazer o mesmo, é só para que você possa entender que Deus supre. Então hoje, se eu for analisar o meu salário, eu tenho a convicção de que eu não ganharia o que eu ganho hoje se eu tivesse estudado pra caramba para poder estar numa outra empresa. Eu não ganharia mais do que eu estou ganhando hoje. Então Deus honrou a minha escolha. Agora, ao mesmo tempo que hoje eu estou relativamente seguro nesse emprego, amanhã ela pode ser vendida, essa empresa.
Amanhã essa empresa pode declarar falência, pode acontecer alguma coisa, a gente não sabe. A palavra de Deus diz, em 1 Timóteo 6, que nós não devemos colocar os nossos corações na instabilidade das riquezas. Ela é instável, porque as riquezas, elas são de origem iníqua. Jesus falou isso em Lucas 16. Então o sistema financeiro desse mundo está na mão das trevas, queridos. Então a qualquer momento pode ter uma mudança drástica. E se nós tivermos colocado o coração na instabilidade das riquezas, nós vamos sofrer muito. Nós devemos confiar em Deus, que supre as nossas necessidades, que nos dá direções, estratégias. O Espírito Santo enxerga lá na frente o que vai acontecer e Ele pode nos anunciar as coisas que hão de vir, para que nós possamos ter uma tranquilidade para podermos continuar ministrando a palavra. E se viermos a passar tempos de escassez, que nós possamos estar contentes nessa ocasião também, como o apóstolo Paulo. Ele aprendeu a ter fartura e aprendeu a passar necessidade, porque ele tudo podia naquele que fortalece. Amém, queridos? Então é isso. Que o Senhor possa nos dar discernimento, queridos. Todos nós precisamos. E quem está cheio da sabedoria de Deus, discerne todas as coisas. Que possamos valorizar a sabedoria de Deus, que é Cristo Jesus. E Cristo Jesus é a palavra de Deus derramada no nosso coração. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Colossenses 3, no contexto de pensar nas coisas do alto, não nas coisas que estão na terra. Habite ricamente em nós a palavra de Cristo Jesus, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe.